Olá, sou o professor Augusto Manzano e nesta sexta aula vou fazer as correções dos exercícios 1 e 2 passados anteriormente. No exercício 1 temos a solicitação de criar uma função chamada suc de x, que recebe um valor numérico inteiro e retorna o seu valor sucessor. Vejamos então a solução em português funcional, onde a função suc recebe entre parênteses um argumento numérico e devolve como resposta um valor numérico. Na segunda linha temos o uso da variável x representando a entrada de um número e a sua asserção sendo executada a partir de seu valor mais 1. Na linguagem ROP temos então que a declaração da função suc recebe um argumento num. Esse argumento está definido depois dos dois pontos e antes do símbolo de saída, e após o símbolo de saída a indicação do valor numérico com seu ponto e vírgula finalizando a instrução. Na linha seguinte, os três traços indicando o nome da função suc recebendo o argumento x, sendo o argumento um só, ele não precisa estar entre parênteses. Temos a definição do símbolo de asserção e, na sequência, a indicação da variável x, que será apresentada com o valor mais 1, ponto e vírgula, fechando essa instrução. Vamos ver, então, essa função sendo executada na linguagem ROP. A partir do ambiente ROP, escreva o código da função suc no ambiente, e aí você pode fazer alguns testes. Suc1, ponto e vírgula, ele retorna 2. Suc5, ele vai retornar 6. Suc, abre parênteses, 9, fecha parênteses, ponto e vírgula, e ele retorna 10. Vamos agora fazer o exercício número 2. O exercício 2 pede para criar uma função chamada ante de x, que recebe um valor numérico inteiro e retorna o valor antecessor, ou seja, a função ante é contrária à ação da função suc. Em português funcional, temos então a definição da função ante, recebendo como argumento um número entre parênteses e retornando como resposta um número. Na sua segunda linha, temos a definição do argumento x, que está entre parênteses, recebendo a asserção de x menos 1. Na linguagem ROP, a definição do código escrito fica declaração da função anterior, dois pontos, a indicação do argumento de entrada, o símbolo de seta para a direita, que indica o retorno de uma resposta, uma saída à execução da função, também como numérico, ponto e vírgula, e na segunda linha, a indicação dos três traços, o nome da função recebendo o argumento x e fazendo a asserção de x menos 1. Vejamos agora esta função sendo executada na linguagem ROP. A partir do ambiente ROP, escreva o código da função ante e execute, por exemplo, ante5, ponto e vírgula, e eu tenho 4. Ante1, ponto e vírgula, eu tenho 0. Se eu colocar ante0, ponto e vírgula, eu vou ter menos 1. Se eu colocar ante9 entre parênteses, ponto e vírgula, eu vou ter 8. Eu posso fazer, por exemplo, o anterior do sucessor de 9. Olha só que interessante. E vai ser 9, porque o anterior do sucessor de 9, o sucessor de 9 é 10. O anterior de 10 é 9. Mantém-se o mesmo valor. Por exemplo, podemos fazer antecessor do sucessor de 1, ponto e vírgula, e você vai ter um erro. Olha só que interessante. Quando eu tenho um argumento, eu não preciso de parênteses. O que a mensagem de erro está me informando? Está dizendo ali na primeira linha que a função anterior assumiu a função sucessor, que o anterior precisa de um número. Anterior precisa de um número e não de uma função. Sucessor precisa de um número. E observe que sucessor nem sequer assumiu o número 1. Mas se eu fizer antecessor, abro parênteses do sucessor de 1, fecho parênteses, ponto e vírgula, eu tenho então a solução feita corretamente. Por quê? Porque sucessor de 1 é uma função que retorna um número. Anterior precisa de um número. Esse número está representado nos parênteses do sucessor de 1. Sucessor de 1 volta um número, então isso é uma construção válida. Então temos que tomar alguns cuidados no uso de nossas funcionalidades. Agora que temos essas duas funções, vamos gravá-las. Então vou usar aqui o comando save, aula 06, que é a aula de hoje, fixação, que são os exercícios 01, 02.
Vamos pôr aqui o ponto e vírgula e acionar Enter. Pronto, temos neste momento já armazenados dentro do nosso ambiente do ecossistema Hope para ser usado a qualquer momento a aula 5 e a aula 6 fixação 0102. Voltemos agora à apresentação para darmos o encerramento da aula. Para esta aula usei mais uma vez o modelo Matrix do site fppt.com, além do ambiente Hope. Um grande abraço, muito obrigado por sua atenção, por ter assistido a aula. Até a próxima!